Tema de hoje: a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Devemos orar não somente pelo entendimento do propósito de Deus para nossos filhos, mas também buscar a direção de Deus sobre como criá-los. Em Salmos 127:4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Assim como o guerreiro é aquele que lança a flecha em direção ao alvo. É responsabilidade de nós pais apontar nessa direção. Para isso, precisamos buscar a vontade de Deus. Aprendendo com Rebeca, um exemplo bíblico de direcionamento são os filhos de Isaac e Rebeca. Em Gênesis 25, de 21 a 23 diz: depois de muitos anos de oração, Rebeca, que era estéril, engravida de gêmeos. Seus filhos lutavam em seu ventre e ela perguntou ao Senhor o porquê disso estar acontecendo. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Quando nasceram, veio primeiro Esaú, ruivo e peludo. Logo após, segurando o calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. E esse texto nos ensina preciosas lições. Rebeca buscou respostas. Logo que Rebeca sentiu em seu ventre uma luta, buscou o direcionamento do Senhor. Procurou respostas para entender o porquê daquilo. Assim somos nós. Devemos buscar entender qual é a vontade de Deus para os nossos filhos. Precisamos perguntar ao Senhor e ansiar por sua resposta. Deus responde Rebeca em Jeremias 33:3, onde ele diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus nos responde. Devemos crer na resposta divina, ainda que não a tenhamos com a clareza e detalhes que gostaríamos. Devemos buscar sem cessar pela resposta. A palavra foi confirmada depois. Em Gênesis 25:23, o próprio Deus falou a Rebeca: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos. Nessa época, não havia nenhum tipo de exame que pudesse confirmar a profecia que o Senhor deu a Rebeca. A palavra se cumpriu no nascimento. Hoje cremos que devemos viver a direção pessoal do Espírito Santo. Precisamos orar para que, com a graça do Senhor, entendamos o propósito divino para os nossos filhos. Aprendendo com os pais de Moisés. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, nos fala sobre um episódio de aniquilação estabelecido pelo faraó. Todos os meninos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo. Arão e Joquebede eram pais de Moisés. Seu nascimento foi logo após o decreto real e seus pais decidiram escondê-lo. A Bíblia nos diz que eles não só lutaram para que seu filho sobrevivesse, como também entenderam que era uma criança que lhes foi confiada. Assim como os pais de Moisés, devemos confiar no Senhor para o desdobramento de seus planos na vida de nossos filhos. Aprendendo com os pais de Sansão. O anjo do Senhor falou com a mãe sobre o projeto celestial para o filho que Deus lhe daria. Em Juízes 13:6. Ao repartir o acontecimento com seu marido, Manoá ora ao Senhor para que lhe ensine como deveriam criar o menino que haveria de nascer.
E o que aprendemos com esses pais? Devemos orar não somente pelo entendimento do propósito de Deus para nossos filhos, mas também buscar a direção de Deus sobre como criá-los. Sansão seria um nazireu, separado para Deus. Manoá entende a responsabilidade e não pergunta a Deus somente como criá-lo, como também sobre o seu serviço. Manoá não tinha dúvidas de que a palavra do Senhor se cumpriria. Devemos crer e encaminhar nossos filhos para que vivam os planos de Deus. Que possamos aprender com cada um desses exemplos e nos inspirar na criação de nossos filhos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.